Você já parou para pensar em como seria ter um filho ou se já tem um e sua renda é de um salário mínimo? É uma realidade que aperta. E a verdade é que sustentar uma criança com esse valor é um desafio gigante. As despesas do dia a dia, como o aluguel, as contas de casa, o transporte, a alimentação, as fraldas e o leite, acabam consumindo quase tudo o que sobra do salário depois dos descontos. Não existe uma fórmula mágica. Cada pequena decisão de compra se torna algo importante, que impacta diretamente se o seu filho terá o que precisa para crescer bem. Se por um momento você pensa que é só uma questão de se organizar melhor, vale a pena olhar com mais calma. Essa é a rotina de milhões de brasileiros. Uma luta diária, sem nenhum glamour. É uma vida com uma dose constante de tensão, preocupação e pressão. Quero te convidar a ficar comigo até o final, porque eu vou te mostrar os números como eles são, com exemplos práticos do cotidiano e trazer a realidade que muitas vezes não é contada sobre como é criar um filho com um salário mínimo. Se essa conversa fizer sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e contar nos comentários se você já sentiu esse aperto no peito. Saiba que você não está sozinho nessa. Vamos conversar sobre o que realmente sobra de um salário mínimo. Atualmente, o valor bruto é de R$ 1.518. Mas não é esse o valor que chega na sua conta. Existe o desconto do INSS e outros impostos que são obrigatórios. No final das contas, o que você tem na mão é algo em torno de R$ 1.320, dependendo da sua situação. E é com esse dinheiro que a vida acontece. É preciso pagar o lugar para morar, se alimentar, ir e voltar do trabalho e cuidar de uma criança. Tudo. Agora, vamos fazer umas contas juntos. Um aluguel de um lugar simples, seja um apartamento pequeno ou um quarto, já pode levar mais de R$ 700. As contas básicas de luz, água e gás para uma família pequena facilmente ultrapassam os R$ 200 por mês. E o transporte? Se você depende de ônibus para trabalhar, levar o filho na creche ou ir ao mercado, pode colocar aí mais 150 ou R$ 200. E perceba que até aqui estamos falando apenas do essencial para viver. O que sobra depois de tudo isso? Mal dá para garantir a comida na mesa para todo mundo, ainda mais com uma criança pequena que precisa de leite, fraldas e outros itens básicos. Uma lata de fórmula infantil pode custar entre R$ 25 e R$ 30. Um pacote de fraldas descartáveis passa dos 50 e você vai precisar de vários deles ao longo do mês. Nem começamos a falar de roupas, calçados e material escolar. É nesse ponto que a realidade se impõe. O que resta do salário líquido é quase nada para ter uma vida minimamente tranquila e você se vê obrigado a escolher o que pode ou não comprar. É muito difícil se planejar quando cada centavo já tem um destino certo, quando qualquer gasto inesperado se transforma em um grande problema. E é exatamente essa realidade que milhões de jovens brasileiros vivem todos os dias. Você se esforça, trabalha muito, mas a sensação é de que o dinheiro nunca é o suficiente. Cada compra no mercado é uma decisão pensada. Cada escolha tem um peso, e o pouco que sobra mal dá para assegurar que seu filho tenha o básico. É importante ter essa conversa, especialmente se você está planejando ter filhos ou já tem uma família. O salário mínimo líquido, na prática, não oferece o suporte necessário para sustentar uma família com dignidade. É essa a verdade, sem filtros, que impacta diretamente a vida de quem está tentando criar seus filhos hoje. Então, enquanto algumas pessoas podem achar que dá para dar um jeito, a verdade é que você vive em um constante malabarismo financeiro, tentando esticar cada real para cobrir tudo o que é essencial. No dia a dia, ter um filho quando se vive com um salário mínimo. Isso vai muito além de apenas fazer o dinheiro chegar até o fim do mês. É sobre o peso de cada pequena escolha que você é forçado a fazer a cada hora, a cada dia. Pense nas fraldas. Um pacote que não é barato e pode custar mais de R$ 50 some em questão de dias. Isso significa que você precisa de vários pacotes no mês e essa conta sozinha já representa uma fatia considerável do seu orçamento. Depois vem o leite ou a fórmula infantil, outro item essencial que pesa no bolso, com latas que podem chegar a R$ 30 ou mais e que acabam num piscar de olhos. E a comida? Cada refeição se torna um exercício de matemática. Muitas vezes você se vê no mercado trocando uma marca por outra mais em conta, ou deixando de levar uma fruta, um iogurte, para garantir que o arroz e o feijão durem até o próximo pagamento. As roupas e os sapatos são outro capítulo dessa história. As crianças crescem numa velocidade impressionante e o que servia no mês passado hoje já não serve mais. Cada troca de tamanho é um novo gasto, muitas vezes inesperado, que te obriga a remanejar todo o orçamento. E quando falamos de escola, a situação fica ainda mais delicada. Mesmo em escolas públicas, os custos com o material, uniforme e transporte podem consumir quase tudo que sobra. E se a criança fica doente? Um remédio,
uma consulta médica, qualquer imprevisto, por menor que seja, tem o poder de desestabilizar completamente as suas finanças. É exatamente aí, no meio desse turbilhão, que surgem aquelas decisões que parecem impossíveis. Você está na fila do caixa, olhando para os produtos na esteira e para o dinheiro contado na sua mão e precisa escolher: pago a conta de luz esse mês ou garanto que o meu filho terá comida suficiente na mesa? Compro o passe do ônibus para conseguir trabalhar ou uso esse dinheiro para o leite que acabou? Cada uma dessas escolhas é um dilema real e doloroso, que gera uma pressão emocional que poucas pessoas conseguem realmente compreender. Não há trégua, não há um momento de alívio. É uma preocupação que te acompanha o dia todo, minando sua energia mental, emocional e até física. A sua rotina se transforma em um verdadeiro jogo de estratégia. Você se torna um especialista em esticar cada centavo, em planejar cada compra com semanas de antecedência, mas ainda assim a vida acontece e os imprevistos aparecem. A fralda que terminou antes do planejado, o preço do leite que subiu de repente, a roupa que rasgou e precisa ser substituída, um remédio urgente. Cada pequeno obstáculo se transforma em uma crise, e o peso de sustentar outra vida recai inteiramente sobre seus ombros e sobre o pouco que sobra do salário, que, como já vimos, mal dá para o básico. E o impacto disso tudo não é apenas financeiro. O lado emocional é brutal. Você convive com um sentimento constante de culpa, de ansiedade, de frustração. Cada vez que precisa dizer não para um pedido do seu filho, ou quando não consegue comprar algo que ele precisa, você sente o peso esmagador de não poder oferecer uma vida mais confortável. A responsabilidade é imensa. Você tem a vida de outra pessoa em suas mãos e a missão de garantir não apenas que ela sobreviva, mas que se desenvolva de forma saudável e feliz, mesmo com recursos tão limitados. É uma tensão que não passa, uma preocupação que não te abandona. É viver constantemente no limite, sem descanso, sempre calculando, planejando e, muitas vezes, sacrificando as suas próprias necessidades para que nada falte ao seu filho. Agora, vamos direcionar a conversa para você que ainda sonha em ter filhos. Será que é realmente possível se planejar quando a sua realidade financeira é um salário mínimo? Sendo bem honesto, a resposta que a vida nos dá é dura. Planejar uma família com um orçamento tão apertado beira o impossível. Não se trata apenas de pensar no agora, mas em tudo o que o futuro reserva. A necessidade de um espaço maior para morar, o aumento dos gastos com alimentação, as roupas que precisam ser trocadas constantemente, o transporte, a escola, os cuidados com a saúde, o lazer e, claro, os imprevistos que sempre acontecem. Cada um desses detalhes tem um custo, e quando você soma tudo, o valor final geralmente fica muito distante do que você ganha. Para os jovens que carregam o sonho de ter filhos, o choque com a realidade pode ser bem forte. Enquanto você se preocupa em como vai pagar o primeiro pacote de fraldas ou a primeira lata de leite, já precisa projetar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Nessa fase, a criança vai comer mais, vai precisar de mais roupas, vai entrar na escola, vai ter outras necessidades. Cada etapa da vida do seu filho traz novas despesas. E com um salário mínimo líquido, o que sobra para guardar e planejar o futuro é quase nada. E se você pensa em ter 2 ou 3 filhos, a complexidade e os custos se multiplicam e a ideia de um planejamento se torna ainda mais distante. E essa conta não envolve apenas dinheiro, envolve seu tempo e sua energia. Você precisa trabalhar, muitas vezes em jornadas longas, talvez estudar para tentar melhorar de vida, cuidar da casa e ainda encontrar forças para dar a atenção, o carinho e o cuidado que uma criança demanda e merece. O salário mínimo não te oferece uma rede de segurança, não te dá margem para erros ou emergências. Se algo sai do roteiro, como uma doença ou a perda do emprego, todo o frágil planejamento pode desmoronar. É por isso que muitos jovens se encontram nesse dilema doloroso. De um lado, o desejo profundo de construir uma família, do outro, a realidade financeira que parece fechar todas as portas para esse sonho. E a reflexão que fica é essa: o conflito constante entre o sonho e a realidade. É absolutamente natural e humano querer formar uma família, ter filhos, mas é crucial encarar a vida como ela realmente é, e não apenas como gostaríamos que fosse. Muitos jovens acabam sentindo uma enorme frustração e ansiedade ao perceberem que o salário que recebem mal cobre o básico e não permite garantir o conforto, a segurança e as oportunidades que desejam para os seus filhos. E a vida real ainda adiciona outras camadas de dificuldade: o custo do transporte para levar a criança à creche, a necessidade de comprar um remédio de última hora, um pacote extra de fraldas ou uma consulta médica que não estava nos planos. Cada pequeno detalhe se soma, mostrando que planejar ter filhos com um salário mínimo exige uma ginástica financeira diária, decisões extremamente difíceis e um nível de sacrifício imenso.
É um equilíbrio muito delicado entre o que você sonha para sua família e o que a realidade crua do seu salário realmente permite. A verdade é que sustentar uma família com salário mínimo vai muito além da matemática de fechar as contas no fim do mês. É uma experiência que mexe com a gente de uma forma social e emocional muito profunda. Você inevitavelmente começa a olhar ao redor e a perceber as diferenças, às vezes gritantes, entre a sua vida e a de outras pessoas. Ver famílias que têm condições de oferecer mais coisas, mais experiências, e outras que, como a sua, vivem uma luta diária. Essa percepção da desigualdade social não é só uma constatação. Ela pesa, porque desperta em você aquela sensação de que talvez devesse ser capaz de oferecer mais, mesmo sabendo que o seu contexto simplesmente não permite isso. Essa comparação, que muitas vezes acontece de forma silenciosa e interna, vai gerando um sentimento de frustração e uma ansiedade que te acompanha. E a pressão social é uma força real e constante. Nas redes sociais, na televisão, nas conversas, parece que todo mundo ao seu redor está conseguindo prosperar, comprando coisas novas, fazendo pequenas viagens, matriculando os filhos em cursos, e você, mesmo se esforçando e trabalhando duro todos os dias, sente que está ficando para trás, correndo numa esteira que não sai do lugar. Isso não é drama nem vitimismo, é uma consequência direta de viver com recursos tão limitados enquanto se tem a imensa responsabilidade de criar uma família. O estresse e a preocupação se tornam parte da sua rotina, como um ruído de fundo que nunca desliga. Cada decisão financeira, cada compra no supermercado, cada escolha sobre o que é prioridade, vem carregada de uma tensão que desgasta. As escolhas e os sacrifícios que você faz acabam moldando não só o seu presente, mas também o seu futuro e as suas expectativas. Você aprende a arte difícil de dizer não, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Aprende a priorizar o que é absolutamente essencial e a adiar, muitas vezes por tempo indeterminado, os seus próprios sonhos e planos. Tudo isso para garantir que seu filho tenha o básico para crescer. Cada oportunidade de estudo que você deixa passar, cada pequeno projeto pessoal que você abandona, cada desejo que você engole, é um preço silencioso que se paga para manter a estrutura familiar em pé. E mesmo com todo esse esforço, há momentos em que o medo toma conta. O medo de abrir a correspondência e encontrar uma conta que não vai conseguir pagar, o medo de abrir a geladeira e ver que a comida não será suficiente, o medo de não conseguir proporcionar uma educação que abra portas para o futuro do seu filho. E é inevitável que tudo isso transborde da sua vida financeira para a sua saúde emocional. A ansiedade sobre o futuro, a culpa por não poder oferecer mais, a preocupação constante que te impede de relaxar de verdade, são sentimentos que se tornam companheiros de quem cria filhos com tão pouco. Essas são as experiências que, por um lado, te ensinam a ser incrivelmente resiliente e forte, mas que também deixam marcas profundas. A realidade social muitas vezes não é justa, e viver sob essa pressão constante faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros que apenas querem dar uma vida digna aos seus filhos. Então, depois de olharmos juntos para os números, para as contas, para as decisões do dia a dia e para o peso emocional de tudo isso, a conclusão é muito clara. Criar um filho, ou mesmo planejar ter um ganhando um salário mínimo, é um desafio gigantesco. É uma jornada que exige sacrifícios diários e escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Mas o mais importante é entender essa realidade de frente. Ao fazer isso, você percebe que não está sozinho. Vê que milhões de outras pessoas enfrentam exatamente o mesmo dilema e começa a compreender que as suas dificuldades não são um reflexo de uma falha sua, mas sim a consequência de um sistema que torna quase impossível viver com dignidade recebendo tão pouco. A grande virada de chave talvez seja essa. A batalha pela sobrevivência financeira é apenas uma parte da história de ter filhos. O que realmente faz a diferença é reconhecer o tamanho dos desafios, se preparar para eles da melhor maneira que puder e, sobretudo, aprender a valorizar cada pequena vitória, cada conquista, por menor que pareça. Criar filhos nessas condições exige uma resiliência fora do comum, um planejamento minucioso e uma consciência profunda da realidade. Aceitar isso sem se culpar é o primeiro e mais poderoso passo para tomar decisões mais responsáveis e conscientes para você e para sua família. Então, se você se conectou de alguma forma com essa conversa que tivemos hoje, se sentiu representado em algum momento, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe a sua experiência nos comentários e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos que mostram a vida como ela é, sem filtros. E guarde isso com você. Você não está sozinho nessa luta. Entender a realidade em que estamos inseridos já é o começo de uma grande mudança.